Siga a estratégia da tela em branco, o poder de construir para os outros. Olá, sejam bem-vindos ao canal Virgílio Unidade e Equilíbrio. Hoje vamos explorar uma ideia que pode transformar a forma como você encara a sua vida, o seu trabalho, os seus sonhos, seu projeto de vida, os seus relacionamentos. É a estratégia da tela em branco. No capítulo Siga a Estratégia da Tela em Branco, do livro O Ego é o Seu Inimigo, de Ryan Holiday, ele nos apresenta um paradoxo poderoso, mas difícil de aceitar para o nosso ego. Ele diz, né, ou a ideia central é, para ter uma vida plena, equilíbrio e paz interna, você precisa começar servindo. E aí, aqui, servindo não é uma ideia de subserviência, mas é servir com propósito, servir para o aprendizado, servir para o aprofundamento, servir para o crescimento. Meu nome é Virgílio e aqui no nosso canal, de maneira acessível, sincera, honesta, franca, eu busco com vocês uma sabedoria atemporal, flexões que vão conectar a mente, corpo e alma em busca de unidade e equilíbrio para uma vida plena, saudável, equilibrada, para obtenção de saúde mental, enfim. E aí o Ryan Holiday é um pensador, né, que traz o estoicismo para os nossos dias, e ele desafia, né, nos desafia a abandonar a nossa busca por glória imediata e abrir a nossa mente, a nossa vida para algo maior, que é abrir caminhos para os outros enquanto nós construímos o nosso próprio. Parece humilhante ou contraintuitivo, e aí é o que o nosso ego pensaria. Mas pense em grandes nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Benjamin Franklin. Todos esses grandes nomes começaram assim. E aí eu te pergunto, e se o segredo para a gente atingir uma plenitude fosse primeiro segurar a lanterna para outra pessoa crescer ou abrir o seu caminho? Então fique aqui comigo no vídeo, eu vou tentar mergulhar nessa ideia e relacionar isso com um pouco de filosofia, história e demais reflexões, até inclusive sobre a minha vida, tá? Para que a gente possa junto trazer uma aplicabilidade para a nossa existência. Então, antes da gente entrar no texto, vamos tentar entender onde esse capítulo se encaixa dentro do livro O Ego é o Seu Inimigo. E até agora o Holiday nos ensinou a silenciar o ego, a trocar a paixão por um propósito, a aprender com humildade, a tornar-se um aprendiz, a desfazer-se aos poucos do ego e de si mesmo. E ele quer agora nos levar para um próximo nível. Como crescer em um mundo, né, que quer que você seja grande, mas que exige que você comece pequeno. Aí ele nos leva a Roma Antiga ao papel de anteambulone, que é aquele que abre o caminho para os poderosos. É um conceito que vai contra tudo o que o ego deseja, tudo que o ego centraliza, né? O ego ele quer reconhecimento, status, controle, e o anteambulone é o contrário disso. Holiday usa o poeta romano de Roma Antiga, o Marcial, tá? Que era um homem talentoso, mas ele desprezava o sistema em que ele vivia, que era um sistema que sustentava ele mesmo. O Marcial ele sempre sonhava por independência, autonomia, reconhecimento e criticou esse sistema. Mas ele não percebeu que justamente criticar esse sistema na época foi o que trouxe ele até aqui, a ser eterno. Olha esse contraste. Figuras como Franklin e Bill Belichick, que abraçaram os trabalhos ingratos, por assim dizer, né? Transformaram a humanidade com o seu poder, né? Esse capítulo, então, é sobre isso. O ego faz a gente rejeitar o papel de aprendiz, mas é exatamente esse papel de aprendiz que nos prepara para comandar, seja os outros, seja nós mesmos, né? Então vamos ver como o Ryan Holiday constrói essa ideia.
E aí o primeiro trecho que eu trouxe aqui, que eu separei, do capítulo é: os grandes homens quase sempre se mostraram tão dispostos a obedecer, quanto mais tarde provaram-se aptos a comandar. O que quer dizer aqui? Tão poucos estão aptos para comandar, e o reflexo disso é porque a maioria não está apta a obedecer. Então, quanto mais apto à obediência, mais apto ao comando. Tá? Então, é uma citação poderosa que ele abre o capítulo. E aí, então ele quer dizer para a gente que a grandeza do líder, a grandeza do ser humano, a nossa autenticidade, ela não começa com grandes atos, com grandes fanfarras, com holofotes, mas ela começa com humildade. E aí ele segue: vale a pena analisarmos as supostas indignidades de servir alguém, pois, na verdade, o modelo do aprendiz não é apenas responsável por algumas das maiores obras de arte da história do mundo. E aí ele está falando sobre Michelangelo, né, passando por Leonardo da Vinci e até Benjamin Franklin, que foram forçados a passar por esse sistema, iniciar do zero, limpar ateliês, carregar, fazer o serviço pesado, carregar peso, né, ser um invisível. Então, pense nos grandes nomes, todos eles começaram do zero. E isso parece chocante, né? A gente observar todos esses gênios da humanidade, pensar que eles começaram servindo, né? O ego, ele desaprova essa ideia, o ego ele não quer olhar por esse lado. E é outro texto que eu separei aqui, diz, né, que a melhor maneira de expressar esse conselho é: encontre telas em branco para outras pessoas pintarem. Seja um anteambulone, abra o caminho para aqueles que estão acima de você e acabará por criar o seu próprio caminho. Então ele usa, né, esses paralelos aí do anteambulone, que é aquele que vai à frente dos grandes, abrindo o caminho, né? Ele também usa a ideia da tela em branco, né? Porque os grandes gênios, eles pegavam essas telas em branco, né? Então, o Holiday, ele pede que a gente prepare o palco, que a gente limpe o caminho. Mas por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente aprende, a gente cresce, mas não é só aprende como um acúmulo, a gente aprende em profundidade. E é aí que a gente se torna indispensável. E é aí que a gente se torna um investimento futuro. Porque a gente conhece todas as minúcias do trabalho. Né? E a grandeza vem de origens humildes. Vem do trabalho considerado ingrato e servil. Isso significa que você é a pessoa menos importante na sala até mudar isso com resultados. Então essa frase é um convite e é um desafio também. Olha, ele está dizendo: engula o orgulho. Faça o que ninguém quer fazer. E o resultado vai falar por você. Ele cita Bill Belichick, que analisava vídeos sem glamour, e Franklin, que escrevia sem crédito. E foi a humildade que levou esses homens à grandeza, que foi o alicerce, a base da grandeza desses homens. E no último trecho que eu trago, né, aqui diz: depois de vestir esse manto, você verá que o ego da maioria das pessoas que as impedem de perceber que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma, do mesmo jeito que a tela dá o formato para a pintura. E é interessante, né? O ego não quer que a gente perceba isso. Inclusive, o nosso ego faz com que a gente olhe de forma negativa para as pessoas que estão fazendo esse papel. Mas, na verdade, são essas pessoas que, inclusive, muitas vezes estão dando o rumo, ditando o ritmo dos acontecimentos. Então, abrir o caminho não é ser passivo, é tomar o controle sutilmente. Holiday nos mostra que a tela em branco não é só suporte, ela define o que a pintura vai ser. Quem abre o caminho, escolhe o destino. É poderoso pensar nisso. E aí agora a gente vai tentar explorar isso um pouco mais a fundo.
que o Holiday nos ensina aqui é estoicismo puro, né? É o estoicismo na prática, né? Porque o Marco Aurélio, imperador filósofo, escreveu em suas meditações: faça o que está em seu alcance com o que você tem, onde você está. Ele não falava de glória imediata, falava de começar pequeno, de servir, né, ao todo, ou servir a todos antes de si mesmo. E o Sêneca também dizia, né, que a verdadeira força está em dominar o ego e não em inflá-lo. A estratégia da tela em branco é isso: um exercício de controle interno que se transforma em influência externa. E a gente pode ir além do estoicismo, né? O Aristóteles, com a ideia de arete, que é a excelência a partir da prática constante. Para ele, você não nasce virtuoso ou sabendo algo ou sabendo tudo. Na verdade, você se torna virtuoso pelo esforço, pela disciplina e pela repetição do seu trabalho diário. O que é esse trabalho? Muitas vezes, na maioria das vezes, invisível. Então, o Michelangelo, ele não começou esculpindo a Pietà. Ele varreu ateliês, ele misturou tintas, ele serviu mestres. A tela em branco que Holiday descreve é essa fase de preparação, onde o ego é silenciado para que o talento floresça. E aqui, né, no canal, a gente fala bastante, né, a ideia central do canal é unidade e equilíbrio. E esse capítulo, ele dá um caminho, uma trilha, né, a gente trazer uma unidade entre o que a gente é hoje e o que a gente pode ser amanhã, e o equilíbrio, né, entre ambição e humildade, entre o que a gente quer e pode conseguir pelas nossas potencialidades, mas também essa humildade que precisamos ter. E aí o Holiday, ele vai citar Benjamin Franklin, né, que escreve como Silence the Good, sem crédito. Enquanto seu irmão lucrava, o Franklin não se revoltou. Ele aprendeu, refinou sua voz, plantou sementes para o futuro. Né? E aí compare isso com o Marcial, o poeta romano antigo, que Holiday usava como alerta. Marcial odiava servir. Ele se ressentia dos ricos. E esse rancor, né, cegou o Marcial para o valor do que ele fazia. Mas e aí, quem venceu a longo prazo? Quem abriu os caminhos? Né? Quem foi o que não rejeitou os caminhos? E aí também, né, no capítulo ele traz o exemplo de Bill Belichick, foi um gênio do futebol americano que começou como voluntário, analisando vídeos que ninguém queria tocar. Ele absorvia tudo, né? E aí ele, com esse trabalho invisível, tá? Ele foi transformando as tarefas menores, né, em grandes atos de maestria dentro das estratégias do futebol americano. E aí o Holiday nos mostra, né, que o ego diria: sou bom demais para fazer isso. Mas a estratégia da tela em branco diz: sou o suficiente para fazer isso, melhor que todos. É uma mudança de perspectiva, né? É uma mudança de ponto de vista que vai alterar tudo, como a forma como você faz todas as coisas, como você encara todas as coisas. E isso é para você também, é para mim, é para você. Quantas vezes a gente rejeita algo por parecer pequeno demais? Um emprego básico, um favor, né, uma tarefa que não é do nosso nível. Eu sempre fui um cara de encarar todas as coisas, mas será que eu encarei todas as coisas? Né? Será que eu peguei tudo que estava abaixo de mim? Então o Holiday nos provoca, né? E se essas coisas são, na verdade, um trampolim, né? Então aqui vai uma aplicação prática para tudo isso que a gente tá dizendo, né? Então, lá no seu trabalho, pega uma tarefa que ninguém quer fazer, né? Ou pode ser na sua casa também, e faça a tarefa em silêncio, sem alarde, com calma, com maestria, e veja o que você aprende.
E veja como as pessoas podem notar isso, tá? E veja quem você pode se tornar fazendo isso. Mas silenciosamente, sem buscar holofotes. Mas perceba o impacto que isso vai ter, tá? Ajudar os outros te ensina, te conecta, te torna indispensável. E isso é sabedoria na prática. É o que os estoicos chamam de viver para o bem comum. É a ideia de simpatia. Imagine se você ajudasse uma pessoa por dia. Um conselho, uma ideia, um apoio. Em um ano, seriam 365 lições, 365 pontes construídas. Isso não é subserviência, é poder disfarçado de serviço. E aí eu amo essa ideia, né, final. Aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma. Eu não vou dizer que isso é maquiavélico ou ruim, mas pensa nisso como a arte de jardinar, da jardinagem. Você prepara o solo, planta sementes, né? E a colheita vem com o tempo. E você vai moldando aquele jardim. Né? Então, é, aqui a ideia é pensar na sua vida como essa preparação, pensar na nossa vida, nesse crescimento, como essa preparação. E isso como a busca de um propósito. Então, que esse capítulo vai deixar para a gente, né, é que a grandeza, ela não começa de cima para baixo, ela não começa em um trono. Na verdade, ela começa com uma vassoura, com baldes, com peso, com silêncio, com invisibilidade, com humildade, abrindo o caminho para os outros. Ryan Holiday nos ensina que o ego nos prende à ideia de glória imediata. Mas essa estratégia da tela em branco nos liberta para um sucesso sobre si, autêntico, mais duradouro, mais sólido. Então, é isso que a gente busca aqui no canal. Mais solidez e menos barulho, mais construção e menos alarde. Né? E aí eu peço que você reflita. Você já rejeitou um trabalho que você julgava pequeno por puro orgulho? Né? Você já pensou se ser uma tela em branco te, te capacitou para levar mais longe? Ou você achou que isso iria te diminuir? Tá? Então, antes de começar aqui com a reflexão, eu peço que você se inscreva no canal, deixe aí seus comentários, o seu like, comente, né? Enfim, compartilhe, divulgue essa ideia, mas, sobretudo, reflita sobre essa ideia. Tá? E aí eu tô no Instagram, tô no Spotify, tô no YouTube. Você pode pesquisar lá Virgílio Unidade e Equilíbrio e você pode ter acesso às ideias que eu tenho tentado colocar aqui diariamente como uma forma de crescimento pessoal e aí como uma forma também de trazer ou levar isso para as pessoas. E aí eu gostaria de dizer aqui que essa estratégia da tela em branco, ela é poderosa, e eu digo até como experiência de vida. Aqui, acho que é algo que eu posso pontuar, eu nunca fui uma pessoa, um cara de dizer não para trabalho, né? Eu sempre topei de tudo, assim. É claro que eu venho de uma condição social e econômica que me favoreceu em muitos aspectos, então eu não precisei fazer trabalhos pesados durante a minha vida, mas mesmo nos trabalhos dentro da minha área, eu nunca me furtei aos trabalhos pesados, eu nunca me furtei à, à ideia de começar
do zero, né? Mas eu identifico que eu sempre tive uma falha, né? Talvez eu fazia tudo isso e acho que eu esperava muito reconhecimento, eu esperava holofote, esperava alarde. E talvez em alguns momentos eu tenha acreditado sim que as minhas capacidades estavam acima do meu trabalho. E olha só que erro, né? Nós sempre estamos onde devemos estar. Nós sempre estamos no capítulo em que devemos estar. E a gente nunca reflete sobre isso. Então, aqui, a grande ideia é que quando você se torna esse anti-ambulone, né? Quando você usa a estratégia da tela em branco, né? Você se torna uma tela em branco, né? Ou você vai buscar a tela em branco para os mestres pintarem, você aprende sobre os detalhes, aprende sobre as minúcias, né? É aquela ideia de servir. E aí não é, aqui eu falei várias vezes, né? Não é servir como subserviência, como um ato de servidão, você sendo servo que está abaixo, não. É uma servidão ou ato de servir de forma consciente. Você, tudo que você, levando em consideração que tudo que você faz tem um propósito maior. Está agindo para a conformidade daquilo, do todo que está sendo feito. É também uma forma de aprender sobre as minúcias do que você faz. É também aprender a uma perspectiva diferente daquela a qual você encara o mundo. E aí é assim que aos poucos você constrói um aprendizado sólido, silencioso. É assim que você constrói também uma indispensabilidade, né? Aquela coisa de, poxa vida, o fulano, ninguém repara que você vai lá e troca o galão de água todos os dias lá na sua firma, na sua empresa. Mas quando alguém não troca, as pessoas perguntam: ué, cadê o fulano que sempre trocava? Poxa vida. Consegue entender? É um detalhe. Mas isso você não faz para as pessoas. Você faz para si mesmo. É isso que fortalece o seu caráter. É isso que faz você enxergar o seu papel no mundo. E é isso que faz você entender todos os processos aos quais você está sujeito dentro do seu trabalho. E aqui eu estou falando um pouco de trabalho, mas isso não é aplicável só ao trabalho. É aplicável à sua vida pessoal, ao seu crescimento pessoal. Quantas vezes a gente não se põe num papel de saber de tudo, né? Tanto que, na verdade, a gente está aprendendo. Então, essa perspectiva de silenciar, não buscar holofotes, fazer o básico, fazer com humildade, mas fazer com constância, nos leva longe. Então, é a ideia de, com solidez, trilhar caminhos, criar bases para algo maior que cresce. Eu não digo algo maior materialmente, algo materialmente maior. Pode ser você maior, você mais profundo, você melhor como pessoa. Isso começa quando você se põe em um papel de humildade, um papel de aprendizado, um papel de silêncio, um papel de não reação, né? Um papel de fazer constantemente, fazer com solidez, fazer com habilidade, fazer com minúcia, mas sempre fazer, né? E aí a gente até refletiu aí a ideia do Marco Aurélio, né? De fazer o possível dentro daquilo que está, ou dentro do que está ao seu alcance, mas fazer agora, fazer com calma, fazer com minúcia, tá? Então aqui, eu peço que você pratique isso na sua vida, tente isso. Não seja subserviente, mas pense no poder
de fazer pequenas coisas todos os dias, fazer o básico todo dia, servir todo dia. Imagine a cadeia, a rede sólida de eventos que você começa a criar à sua volta, né? Sem contar a postura resoluta que você vai assumir diante do mundo, tá? A partir das pequenas coisas que você se propõe a fazer e realizar. Então é isso. A estratégia da tela em branco, ela acho que a gente pode aplicar muito para a nossa vida profissional, mas é aplicável para a nossa vida pessoal, é aplicável para o nosso crescimento e é aplicável para uma ideia da construção de algo maior. Sobretudo isso, a construção de um propósito maior, para que você construa um propósito maior, para que você seja autêntico, pleno em sua existência, você precisa começar do zero. Você precisa começar de baixo. Você precisa fazer o trabalho, entre aspas, ingrato, aquilo que ninguém quer fazer. E você precisa aprender isso. Você precisa aprender todas as etapas. Você precisa aprender o processo por completo para que tudo que você faz, o quanto você cresça, tenha solidez, esteja bem estruturado. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a todos por estarem até aqui, por terem chegado até aqui. E eu peço que confie na jornada. Muito obrigado.